Olá, meus amores, como vocês estão? Vamos lá para o nosso assunto de hoje. Bom, faz um bom tempo aí que eu tô querendo falar sobre isso, devido a ver muitas pessoas perdidas nesse assunto, com medo, né, de fazer perguntas, fazem meio receosas, né, tanto meninos como meninas, mulheres como homens, e eu decidi fazer esse vídeo indo aí na onda, né, que Tariana Rocha também tem feito vídeos muito pertinentes em relação à sexualidade. E como eu quero trazer já para um campo mais cristão, né, que eu sei que nesse lugar aqui é onde se tem mais dúvidas e principalmente o medo, a culpa. Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje exatamente porque além desse assunto tá vindo, né, através dessa psicanalista que eu amo muito, faz muito tempo que eu quero falar sobre isso, trazendo agora para o nosso lado do cristianismo. Bom, gente, há toda aí uma complexidade nesse assunto. Então eu vou tratar primeiro de como acontece dentro das denominações, tá? Eu já fui de várias denominações. Uma hora eu vou fazer um vídeo aqui falando de algumas curiosidades sobre mim, aí eu vou ver se eu coloco aí as denominações que eu fui, mas são muitas. E então assim, cada denominação, cada pastor, cada líder ali tem uma forma de ver esse assunto, né? Tanto sexualidade como masturbação, enfim. E alguns pastores, né, e até alguns membros que procuram ajuda pastoral, às vezes querem chegar no pastor para falar que, olha, eu me masturbo, mas eu me masturbo pensando na minha esposa. Enfim, então assim, tem assim, uma infinidade, sem contar aqueles jovens mesmo que sofrem muito porque são adolescentes e jovens aonde o corpo tá ali borbulhando de hormônios, né, gente, e fica com toda essa neura em relação à masturbação. E aí também, gente, envolve muito o tema que também a Tariana Rocha também falou sobre isso, sobre a pornografia, porque muitas pessoas usam pornografia para se masturbar. E então, assim, é muito complexo, é bem amplo, mas eu vou tentar aqui a gente pincelar coisas importantes aqui e que seja esclarecido alguns pontos importantes. Vamos lá. Primeiramente, a culpa ela é criada exatamente pela ignorância das pessoas, porque as pessoas sempre vão procurar conselho com alguém. Ela tem a Bíblia, ela tem tudo ali na mão dela, mas ela sempre tem que procurar conselho com alguém. Em alguns aspectos, até não é ruim, mas aconselhamento não é uma instrução da qual você tem que se submeter, né? Então, infelizmente, né, principalmente os cristãos aí, tem essa mania de acreditar em tudo que o seu líder fala cegamente, não importando com a verdade. Importa somente com o que o líder fala, porque pegou aquele versículo, tem que submeter, né? Aquele versículo isolado, que hoje, como somos corpo de Cristo, cada um tem o seu papel, sua função, e não existe ninguém acima de ninguém. Se ele falou isso para você, se o seu líder falou isso para você, ele não entendeu nada, né? Porque aquele que é maior entre vós, seja esse o que vos sirva, né? E o nosso Yeshua fez exatamente isso, ele veio para servir e não para ser servido. Então, se tem alguém na sua religião que se acha mais que você e tudo que ele fala, você coloca acima de tudo, até além do que diz a própria palavra, a própria natureza, significa que você está indo por um caminho que não é do evangelho. É um caminho que você está seguindo, se submetendo e sendo manipulado por um sistema, que é o sistema religioso, para início de conversa. Então, o que se vê aí desse assunto no meio, né, dos líderes e tal? Então, eles geralmente são moralistas, né, que colocam o sexo como algo ruim e coloca outras coisas, assim, às vezes até como forma ruim também, mas exatamente para te manipular. Vou te dar um exemplo bem básico, assim,
porque nós sabemos que a religião ela tem um Deus, que é o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Então, geralmente, esses líderes pregam que você tem que desapegar do que é material, que não sei o quê, e só que eles mesmos não fazem isso, né? A gente sabe que o número de pastores se enriquecendo nunca foi tão alto como nos dias de hoje. Então, tá aí essa mentira, né, que precisa ser combatida urgentemente. Infelizmente, as pessoas não combatem a mentira, né? As pessoas parece que gostam de ver na mentira porque acaba sendo uma ilusão, acaba vivendo num clube social, né? E sendo ali uma anestesia das suas dores. Mas esse não é o ideal para o ser humano viver, sabemos disso, né? Tanto psicologicamente falando, como espiritualmente e fisicamente. Por quê? Inclusive, o jovem que ele se reprime muito, né, dessa pulsão do sexo, por exemplo, de uma masturbação, ele vai, de alguma outra forma, ele vai colocar esse impulso para acontecer, né? Muitos jovens que vivem dentro de igreja reprimidos, eles vão fazer alguma outra coisa de uma forma exacerbada para preencher aquele vazio de algo que é natural, normal, que logo eu vou entrar nesse assunto aí especificamente da masturbação. Mas é importante você entender. Inclusive, eu não estou aqui nem para conversar com vocês sobre a teoria de Freud, que eu não concordo com tudo que ele fala. E ele fala muito sobre essa área, mas não, eu nem concordo totalmente. Mas faz muito sentido em relação a você reprimir, né? Seja qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de sensação, qualquer tipo de vontade, né, natural do seu corpo, do seu organismo, e isso vai refletir de uma forma ruim, porque você vai querer descontar algo, né, que você não fez, que você não falou, que você não agiu, que você não sentiu, né, você vai de alguma forma levar para um outro lado que pode ser prejudicial a você e aos que estão em sua volta e na sua saúde mesmo, né, no seu futuro, né, porque você fica ali reprimido, isso pode atrapalhar você nos estudos, enfim. Então, assim, eu acho que os jovens que são mais neuróticos nesse assunto são geralmente os evangélicos, de forma geral, que levam isso de uma forma religiosa, acreditando no que os seus líderes dizem. Então, assim, se a gente for buscar uma referência bíblica para masturbação, a gente não vai encontrar, tá? Principalmente na graça, no Novo Testamento, então não se encontra. Então, o que alguns líderes fazem para deixar você bem deprimido, depressivo, para você sentir consciência pesada, prisão, né? Ai, hoje eu não vou tomar Santa Ceia, ai, hoje eu não sei o quê. E isso tudo, gente, faz parte todo de um sistema para ficar mexendo na sua cabeça, no seu inconsciente, para você ter medo, sabe? E começar a deturpar a sua visão de Deus, né? Do Criador. Você acaba enxergando o Criador como esse Deus que inventaram, né? Porque esse Deus que está preocupado se você está se tocando, se você está se conhecendo, se você está sentindo prazer consigo mesmo, né? De algo que ele criou, gente, esse Deus é um Deus inventado, né? É uma neura, né, de alguém que começou a inventar isso e foi passando de geração em geração. Por quê? Se o Criador criou, é porque ele quer que a gente desfrute. E aí, eu quero falar especificamente agora da masturbação, que é algo natural, que é algo normal e que não foi algo que inventaram e que foi ensinando um ou outro fazer. Não. Todos nós já nascemos sabendo fazer isso. É impressionante, né? E por isso que é importante a educação sexual, porque algumas meninas e meninos assim não têm muita noção e começam a sentir aquelas sensações e não sabem nem como lidar. Por isso é importante você, pai e mãe, conversar com seus filhos e falar, olha, você vai sentir isso, faz parte da vida, né? Ou se você já está sentindo. E se você quiser
né, falar mais, ou então falar assim, olha, leia isso aqui sobre masturbação. Seja discreto, né? Se você sentir a vontade e tal, vá para um cantinho reservado, porque tem crianças e adolescentes assim, começam a sentir essas coisas, são tão inocentes que acaba até se expondo, né? Por falta da educação sexual. Então, enfim, eu abri esse parênteses que eu acho bem importante, porque tem pessoas que ficam levando isso tudo como um tabu e acaba prejudicando muito a criação desses filhos, né? E aí, gente, então normalizar isso, que é algo normal, é importante, né? A gente verbalizar sobre isso, falar sobre isso, discutir sobre isso, expor sobre isso, porque só é tabu quando as pessoas querem ignorar o óbvio, né? A gente sabe que os narcisistas, gente, eles vivem num mundo paralelo, né? Então, eles não vivem no que é normal, no que é real, que eu acho que a palavra é essa. A realidade é que a masturbação, o sexo, é algo normal e natural. Só que os moralistas, pessoas que vivem num outro, né, planeta, são aquelas pessoas que fazem as coisas escondidas, né? Que aí é triste porque a gente vê muito nesse mundo religioso muitos pedófilos, né? Então aí já é a parafilia, né? E aí eles se escondem, né, naquelas roupas de santidade. Eu não preciso nem citar aqui, né, gente? São várias denominações com líderes sendo pego com crimes sexuais. Porque, gente, é um ambiente perfeito, né, para criar esses seres viciados, né, com problemas realmente relacionados a sexo. Por quê? Eles usam tudo como se fosse um tabu, né, não fala muito, e quando fala é proibindo, editando regras, oprimindo as pessoas, mas por trás, nos bastidores, né, e a gente vê aí que nos bastidores são os piores lugares onde eles manifestam as suas maldades, né, e as suas perversidades em relação a isso. Então, a religião, ele é um campo fértil para isso. Então, por isso é importante a gente normalizar, a gente tratar normal o que é normal, a gente tratar naturalmente do que é natural. E toda vez que a religião ela trata isso de uma forma pecaminosa, ela está sendo omissa, porque ela faz com que as informações corretas não cheguem às pessoas que necessitam, né, para estar numa formação, né, para saber lidar com isso na sua vida, né, no seu desenvolvimento pessoal. E aí, né, se gera todo esse ambiente aí doentio. Então tá, vamos lá. A masturbação é algo natural, ninguém precisa te ensinar, né? Quando você sente aquelas sensações, você sabe exatamente o que fazer para que aquela sensação seja, você consiga chegar no orgasmo, vamos falar assim, mas que você consiga, quando você nem sabe os nomes, né? Vamos falar, você tá sentindo aquela sensação e você quer chegar no ápice daquela sensação. Você já sabe o que fazer, ninguém precisa te ensinar. Então, isso, gente, e cada ser humano tem uma idade, né? Que aí depende, cada ser humano tem uns hormônios aí aflorando mais tal idade, outro em tal idade, e cada um sabe. Aprendem antes, porque já viram algumas coisas pornográficas e tudo e acaba aprendendo da forma errada, né? Que é uma ilusão a pornografia. Agora, vamos entrar então na pornografia. Masturbação, falamos, e ficou claro que é algo natural e que não existe nada na palavra que proíba você de se masturbar. A questão é, existe masturbação que é pecado, existe masturbação que não é pecado. O pecado não está no ato de masturbar. Então, se alguém tiver alguma dúvida aqui, dentro da palavra, me pergunte aqui nos comentários que eu vou tirar, tá? Já vou deixar claro que a masturbação não é pecado. O ato em si não é pecado. Se alguém usa aquela passagem do domínio próprio, né? O domínio próprio dos 7 frutos do Espírito,
ele realmente, gente, não faz nenhum sentido. É mentira, tá bom? Não existe, não tem nada a ver. O domínio próprio é o domínio que você tem, sim, de se cuidar, de cuidar do outro, de, por exemplo, você tem um vício, né? Você se cuidar, se esforçar para você se livrar desse vício, se dominar. Então, né, falando aí do domínio próprio, falando de vício, sim, se a masturbação for um vício, e que também existe aí toda uma balela em relação a isso, porque tudo que a gente faz é prazeroso, a gente tende a repetir mesmo, né? Então, dependendo da idade, então, né, principalmente os jovens e tudo, pode haver sim muitas repetições e tal, mas muitas das vezes, gente, é só uma fase que vai passar, né? Então, assim, depende muito do momento que você está vivendo e também do quanto isso está te prejudicando ou não, né? Se você sente que está prejudicando, aí você precisa ter o domínio próprio para entender que, de uma certa forma, você vai precisar moderar, né, a quantidade, enfim. Gente, em relação à pornografia, que quem não assistiu aí o vídeo da Tariana, eu vou deixar o link. Na descrição do meu vídeo eu já vou deixar o link desse vídeo que a Tariana aborda esse assunto sobre a pornografia. Então, o que eu diria em relação a isso, né? Eu acho o seguinte, gente, tá tão óbvio que o que acontece lá não é real, né? Não é real, por trás daquele mundo ali tem coisas horríveis, bizarras. São pessoas que estão ganhando a vida de forma que muitas pessoas dizem digna, mas eu não vejo dignidade nenhuma no que eles estão fazendo. Então, assim, como cristã, né, gente, eu não posso fugir dos meus princípios. Agora, não tem nada a ver com moralismo, tá? É questão de princípios, é questão de a gente estudar a fundo, né? Eu estudei sobre isso, eu pesquisei sobre isso, então eu sei que existe um mundo, um mundo de muita dor, de muito sofrimento, de muita droga, de tudo, sabe, gente? E assim, a maioria, né, dos atores pornôs entram em depressão pós o filme, né? Pós aquela maratona de filmes, que aí depois fica meio afastado, e aí eles entram em depressão. Muitos suicídios, né? Relacionados a filmes pornôs, muitos abusos, né? Então, muitas das vezes a gente vê filmes pornôs que não passa de um estupro, né? Porque você vê que a pessoa às vezes já nem quer mais, tá ali, né? Enfim, sob alguma substância. Então, assim, eu acho até que deveria haver uma fiscalização melhor em relação a isso, mas o que esperar do nosso país, né? Só indo, ó. Enfim, então, e a pornografia, é claro que não é só Brasil, né, gente? A pornografia no mundo inteiro. E é o que movimenta muito, inclusive, o mercado, né? Eu estava lendo um artigo que diz que 40% do que é consumido na internet é pornográfico. Então, enfim. Bom, gente, aí eu sei que algumas pessoas mais jovens, né, têm essa queda, né, por pornografia, e muitas das vezes é só relacionado à curiosidade, né? E só que isso, gente, é prejudicial, sabe? Não tenho o que dizer sobre, não tenho nada de bom a dizer sobre isso, né? Então, enfim, cada um tem suas fases, algumas pessoas, né, vão mesmo, já acessaram isso. Mas é importante que você entenda que isso não é bom, que isso não é agradável aos olhos do Pai também, tá? E não é bom para sua saúde. Já a masturbação faz muito bem para sua saúde, tá, gente? Já tem vários estudos que mostram os benefícios, né? Entre tantos benefícios, né? Tem para homens e para mulheres, assim, é bem específicos, né? Para alguns homens, já fizeram pesquisas que comprovam que homens que se masturbam mais, ejaculam mais, eles são menos propensos a ter câncer de próstata, por exemplo, né? E a mulher também, ela alivia muito a tensão menstrual, né? A TPM, quando menstruada também, alivia até mesmo cólicas. Então, assim, são vários estudos dos benefícios que fazem
trazem para nossa saúde a masturbação e mais, né, gente? Tem a endorfina também, que a gente pode esquecer, entre outros neurotransmissores, que são aquelas substâncias de prazer que nos traz, né, o prazer, e eles modulam também a nossa imunidade, né? São neurotransmissores, né? São substâncias que vão modulando ali a nossa, até mesmo, gente, que incrível isso, né? Até mesmo a nossa imunidade. Então, assim, não é só o prazer, mas também ajuda na imunidade. E também já existem estudos que pessoas que se masturbam, que se permitem mais a gozar, essas pessoas, elas também se livram, ajudam, né, no tratamento contra angústia, contra depressão, né, porque tem os neurotransmissores aí que é contra a depressão, endorfina, por exemplo, também ajuda pessoas que têm insônia. Então, assim, são vários estudos que só comprovam benefícios, gente. Não existe, assim, pelo tudo que eu andei pesquisando, não existe malefícios na masturbação, a não ser que você use objetos que não são adequados, enfim, mas assim, uma masturbação saudável, com higiene, né, da forma correta ali, só vai te fazer bem. Então, o que acontece dentro das religiões? Por isso tem tanta mulher depressiva, né, que não conhece o seu corpo, se iludem com o casamento, né, que vai se entregar ao marido, e o marido vai conhecer seu corpo e não sei o que, e ele vai te dar o prazer e fica esperando esse prazer que nunca vem, né, porque não sabe, não se conhece, não se permite tocar, né, e acha que é pecado. Gente, por favor, tirem essa neura da cabecinha de vocês. Sejam livres para entender o que é a vida, a realidade, a natureza, sabe? Do que é natural, do que é lindo, gente, do que é perfeito, do que é incrível, né? E aí também eu sei que muitas das pessoas que me assistem são pessoas que já sofreram abusos sexuais, como eu também. Então a gente já traz, né, essa bagagem aí de algo negativo relacionado ao sexo, e aí os religiosos aproveitam para te encarcerar ainda mais, né, nessas mentiras, como se o sexo fosse algo mal. Então isso aí atrapalha completamente a sua vida sexual, né? E enfim, são muitas pessoas infelizes, né, no casamento, dentro de religiões. Eu mesmo convivia com muitas mulheres que eram muito infelizes no casamento, e algo assim que eu quero estender aqui sobre, que eu já estava falando de masturbação, já vou falar de vida sexual entre os casais, porque o que acontece no meio evangélico, por exemplo, que é onde eu mais convivi, eu posso falar com propriedade. Eles demonizam os jovens não podem fazer sexo, os jovens é isso, né? Os jovens só dá problema, os jovens só pensam em sexo, não sei o quê. Aí os jovens correm para casar, né? Aí casam, nem viu ali se realmente tinha compatibilidade com a pessoa, se, enfim, e casam correndo por causa disso, né? E depois se frustram por causa disso. Por quê? Há muitos casos de pessoas, por exemplo, que são viciadas em pornografia, casam com outra pessoa e continuam viciados, porque eles eles gostam, né, fazem as coisas escondidas, né, porque o que acontece dentro da religião gera o medo. Então não é o respeito, é o medo. Você tem medo. Então você não faz as coisas na frente das pessoas, mas você faz por trás, né? E aí que tá o abismo mais profundo, sabe? Aquele abismo chama outro abismo, né? Porque aí vira um caldeirão de coisas ruins. Porque muitas das vezes casa sem amor, porque tá com pressa, né? De relacionar com uma mulher, e sabe que se relacionar com alguma mulher fora da igreja pode alguém descobrir, né? E quer manter ali a aparência. Infelizmente a gente sabe que tem gente matando o marido porque tem medo de separar e ser criticada pela igreja. Aí o que ela faz? Mata o marido, né? Pastora, né? Então, assim, gente, o negócio é muito sério. Eu rio para não chorar, mas é triste porque, assim, essa questão de você ser moralista é uma questão muito do ego, né? De você demonstrar algo que se
coloca acima dos outros, mais santos, mais sagrados que os outros, mas na verdade é só aparência, né? Porque na natureza mesmo ali da pessoa, todo mundo é igual, né? Todos nós temos essas necessidades sexuais, inclusive, né? E aí isso é muito perigoso. E aí, gente, geram muitos casamentos frustrados, né? Porque o que acontece, gente? É muito triste isso. Eu já participei de vários encontros de casais e os líderes merdas sempre falam isso. Porque eu vou falar pra vocês, são muito cafajestes pra falarem isso, né? Mas eles dizem sempre assim: olha, entre quatro paredes, você e sua mulher, vocês têm toda a liberdade. Ou seja, o jovem é demonizado e os casais fazem tudo o que quiserem. E aí, o que é mais pregado dentro da religião? Que a mulher tem que se submeter. O versículo diz: amai-vos vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Não é isso? Gente, só que as mulheres, os homens, é uma lavagem cerebral tão horrível, porque eu vivi isso. A gente esquece que eles são obrigados a amar as mulheres, que os homens são... Porque da mesma forma que as mulheres têm que submeter, os homens têm que amar. E amar as vossas mulheres... Aí quando... Vamos lá, vamos levar lá para a vida conjugal sexual do casal casado, aonde o homem ama a mulher e a mulher se submete ao homem. Vamos lá? Vamos desenhar esse cenário aqui. Se a mulher tem que submeter, ok, né? O pastor falou lá no encontro de casais, dentro de quatro paredes tudo pode, então agora eu vou ter que me submeter. Só que o mandamento do homem amar a mulher, o homem não vai fazer aquilo que vai dar prazer para ele, porque ele viu no filme pornô e ele quer que a esposa faça e tudo mais. Não, ele ama a mulher, ele tá preocupado com o quê? Preocupado com o quê? Com o prazer da mulher. Mas isso não acontece. Eles só lembram da submissão. Eles só lembram daquele outra passagem também que diz que o corpo da mulher é do homem e a vontade do corpo do homem é da mulher, né? Só que eles também só veem isso deles para elas, né? Gente, é assim, é uma lavagem cerebral, é algo doentio, tá? Que acontece dentro das igrejas, denominações, né? Igreja só existe uma. E, enfim, gente, é triste o que eu via, né? Hoje eu não tenho muitos contatos mais com as pessoas de religião, mas eu sei exatamente como funciona. Então, as mulheres pegam aquilo para elas acham que elas são obrigadas a fazerem tudo que o marido quer, só que esquece que se o marido não cumprir o mandamento de amar, a mulher não precisa nem amar o marido. Ou seja, gente, assim, claro, gente, é Paulo que tá falando, não é o evangelho. O evangelho, né, é a mensagem crucial para as nossas vidas. O que Paulo faz são referências que a gente pode tirar, são cartas que ele, tudo que ele foi vivenciando ali, do que ele aprendeu com Cristo e com os outros discípulos, ele foi vivenciando e foi entendendo sobre o amor e tal. Só que naquela época a mulher era submissa. A mulher não tinha, né, nenhum tipo de poder na sociedade, nenhuma autonomia na sociedade. Então, ele coloca isso, né? Então, se a gente trazer para os dias de hoje, nem faz muito sentido, né? Mas tudo bem, vamos trazer. Tá, vocês querem que a gente traga? Beleza. Então, a gente não precisa amar nossos maridos. A gente vai só se submeter. Só que a gente vai submeter se eles nos amar, porque esse é o mandamento para eles. Então, a partir do momento que eles nos amam, eles vão ter que cuidar da gente. Vão ter que saber, vão ter na cama, eles vão ter que fazer nossas vontades, vai ter que perguntar o que você gosta, amor, porque eu quero fazer o que você gosta, afinal, eu te amo. Então, gente, é muito complexo, tá vendo? Como assim, é fácil, né? A gente, é só querer viver a realidade em Cristo, sabe? E sair desse sistema que quer te aprisionar.
Então, muitos filhos de narcisistas já viveram na prisão psicológica dentro de casa, por isso que automaticamente vão para algum tipo de denominação, de religião e se submetem, porque eles já estão acostumados a serem manipulados, aprisionados, né? E de uma certa forma não são aprisionados só espiritualmente, mas são psicologicamente também dentro das religiões. Então, gente, levando aí ao pé da letra, né? Como eu disse, são cartas de um apóstolo. Enfim, né, a base do evangelho está, a base da nossa vida cristã está no evangelho, né, e a gente pode sim tirar algumas coisas, mas trazer para os dias de hoje, tirar daquele contexto antigo, meu Deus, muita coisa que se lê e que se falam por aí já foi derrubado há muito tempo, né, é uma questão mesmo de sabedoria, é uma questão de querer viver a realidade, não ser negacionista, e também não ser místico, né? Que as pessoas gostam muito do misticismo e acaba se perdendo, né? Da realidade, né? Cristo nos deu mensagens assim muito reais, muito palpáveis, muito simples, né? Quem quer fazer disso algo misterioso e te seduzir são pessoas que têm interesse em alguma coisa sua, né? Muitos desses líderes, nem só o dinheiro contentam eles querem poder também. Sabe, os gananciosos dessa terra, eles não querem só o seu dinheiro, eles querem também, mas eles querem o poder sobre você, eles querem te dominar, eles vão te chamar numa salinha e vão te humilhar quando eles tiverem vontade, e você vai falar, é porque Deus mandou, sabe, esse tipo de manipulação que existe em todas as denominações, porque eu sei que existe. E eu já vivi. Eu sei exatamente o que eu tô falando. Então, gente, nessa área do sexo é a mesma coisa. Então, para fechar, gente, em relação à pornografia, gente, tudo na vida que a gente sente que não tá fazendo bem pra gente, não é uma questão nem de você ir lá na Bíblia e falar assim, tá escrito isso na Bíblia e eu não quero. Não, às vezes é uma questão que você sente, porque você sabe o que é bom e o que é ruim pra você, né? Quando a gente tá naquela prisão psicológica, a gente ainda não buscou cura, a gente fica meio perdido, né? A gente vai vivendo do jeito que dá, a gente, né, veste aquela máscara ali da boa menina, do bom menino, e vamos submetendo as coisas e vamos, enfim. Mas quando a gente busca a cura e começa a entender quem nós somos, o nosso valor, o que eu quero pra mim, enfim, o autoconhecimento em geral, né? E as feridas que eu tenho que curar, os gatilhos que eu tenho que falar, opa, esse gatilho aqui, eu já sei porque, gente, bem complexa, e eu sempre indico, vou indicar aqui de novo, Tariana Rocha, Virginia Kozer, que vão fundo nessa área de narcisismo. E então, se você foi abusado por narcisista, ou se você foi criado por narcisistas, você precisa dessa cura. Então, a partir do momento que a gente busca essa cura psicológica, a gente começa a entender o que é bom e o que não é bom pra gente, né? E aí, tem um ponto que eu queria deixar aqui pra gente fechar, é que, às vezes, algo não tá fazendo bem pra gente, só que a gente não consegue controlar, né? E que aí é uma das perguntas que mais as pessoas fazem, como eu faço pra parar? Como eu faço, né? Enfim, gente, não existe um milagre, não existe uma mágica, tá? Se você for estudar psicologia, psicanálise, né? Nem Freud, ninguém te deu essa varinha mágica pra você, entendeu? Resolver seus conflitos, que você quer fazer uma coisa e não consegue, ou que você não quer fazer e você acaba fazendo. A única forma, só existe uma forma de você mudar, que é mudar o padrão. E para mudar o padrão, né, seja vício em pornografia, seja, enfim, né, formas erradas aí de viver sua sexualidade, enfim, de tudo que te incomoda, que você tá vendo que não tá legal, que a sua essência não tá feliz, né? Só existe uma forma, você mudar o padrão. E como se muda o padrão? Se habituando a novos padrões, né? Eu vou dar um exemplo aqui, gente.
nosso cérebro, ele vai continuar repetindo aquilo que a gente forçar com que ele repita, né? Então, assim, os prazeres momentâneos, os prazeres imediatistas hoje, assim, é um dos maiores problemas, maiores dilemas da sociedade. Porque a gente quer tudo muito rápido, a gente tá na era digital, e, né, esses prazeres imediatistas, assim, eles nos levam para um lugar de anestesia, tá? A religião te leva para anestesia, várias outras coisas, tá bom? Vamos só ficar nesse ponto aqui. Então, o que você precisa entender? Que você precisa mudar o padrão de comportamento. E se você não tá conseguindo fazer isso sozinho, você procura uma ajuda médica, né? Você procura alguém especializado nessa área. Aí você me fala, não, eu acho que eu vou conseguir sim sair dessa e tal. Como que que eu posso ir fazendo para tentar, né? Se eu não conseguir, enfim, é mudando padrões, sabe? E não é gostoso, gente, não é gostoso, não é prazeroso, é coisas que te fazem mal, sabe? É como você mudar um hábito, por exemplo, já tentei, ainda não consegui, mas, por exemplo, né, se é comprovado, né, que as nossas papilas gustativas, em 15 dias você consegue mudar hábitos. Então, por exemplo, café. Eu não consigo tomar café sem açúcar, mas já é comprovado que se eu conseguir beber café sem açúcar por 15 dias, após esses 15 dias, eu não vou precisar mais do açúcar. Mas esses 15 dias vão ser horríveis, porque eu já tomei café sem açúcar e odiei, né? Então, assim, é uma coisa que eu ainda não consegui nem tentar, né? Tô focada em outras coisas, mas enfim. Então, várias coisas em nossas vidas é assim, gente, né? É se esforçando, é mudando o padrão, é mudando o hábito. E às vezes é muito difícil pra gente olhar isso a longo prazo. Então, você olha o hoje, sabe? É assim que se cura um vício. Hoje eu estou limpo, né? Hoje eu não fumei, hoje eu não vou beber, hoje eu venci mais um dia. Então você vai vencendo dia a dia, se esforçando. Fala, não, isso tá me fazendo mal. E eu tô aprendendo a me amar. Eu saí daquela prisão psicológica, agora eu vou me esforçar, né? Então, porque não existe, gente, a pulsão, muitas das vezes prejudiciais, não existe uma cura, né? Não existe né? Você pode ir no melhor psicólogo do universo, ele não vai te dar um milagre, ele não vai fazer um milagre no seu cérebro. É você que precisa se esforçar, tá? Não adianta, você pode procurar, pode ler tudo que você quiser. Se você não começar a mudar o seu padrão de comportamento, você não vai conquistar nada na sua vida. Se você não tá conquistando onde você tá, e se você não mudar, você nunca vai conquistar. Então, seja uma libertação de algo que está me fazendo mal. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que pode te ajudar. Eu já recebi um relato que, eu até falei sobre isso rapidamente anteriormente ali, que o marido e a mulher lá, né, eles casaram, viveram, né, no mundo evangélico muito tempo, aí casaram naquela correria, os dois virgens, aquela coisa. Só que o marido era, acredito que já se libertou, era viciado em pornografia, né? E aí eu falei assim, bom, então como ele enxerga o sexo, né? Ele enxerga o sexo daquela forma lá da pornografia. E ela, né? E ela, não sei, porque ele não falou muito, só falou que ele amava muito ela, né? Amavamente, ele também não era tão agressivo assim com ela na cama, coisa do tipo, acredito eu, né? Enfim, aí pediu, né, uma orientação e tal, e é como eu sempre falo, a gente tem que se esforçar mesmo, se a gente realmente quer, né? Quando a gente quer uma coisa, a gente foca naquilo e vai. Mas, como eu posso me ajudar a conseguir sair desse padrão? Porque também, gente, né, é muito complicado. Nosso cérebro tá indo assim, a gente tem que fazer isso aqui, ó, com ele. É muito complicado, sabe? Ele já tá ali acostumado, padronizado, e a gente tem que parar, frear
e ir para um outro lugar, né? E ir para uma outra direção. É muito difícil, gente, não é fácil, né? E algumas coisas viciam mais. Já que você é uma pessoa que é viciada em pornografia, não quer. Então, como você enxerga o sexo, o relacionamento homem-mulher, provavelmente está muito baseado nisso, porque é isso que está ali, né, que você consome todo dia, porque o que a gente consome é o que a gente é, né? Então, eu falei assim, o que você acha de chamar ela para ver vários filmes mais românticos, né? Porque às vezes o lado dele, esse sexo selvagem, tá tão ali, né, ligado. E às vezes ele nunca sentou pra ver um romance com a mulher. Às vezes nunca sentou pra, sei lá, sabe, deixar uma música romântica mesmo e tal. Porque o sexo não é feito do romantismo, ele não é, né? Mas o sexo, no caso que ele é um cara casado que ama a mulher, né? Então a gente sabe, gente, que tem que ter esses momentos gostosos, esses momentos assim de um querer conquistar o outro mesmo, não só sexualmente falando, mas com muito carinho, com muito amor, né, com muito afeto. Então isso faz parte, e às vezes o cara, né, às vezes a pessoa, o homem ou uma mulher que vê muito essas coisas, não tá habituada a ver esse tipo de filme, né? Eu conheço casos assim que as pessoas são viciadas em filmes de guerra, em filmes de drama, em filmes, sabe? Gente, o nosso cérebro, ele não define o que é verdade e o que é mentira, isso já é comprovado cientificamente. Então, muito daquilo que você vê, do que você assiste, ou seja, vou voltar lá, daquilo que você consome é o que vai formando você. Então, é muito importante você saber escolher coisas para entrar na sua vida, seja a música, o ritmo, ou até mesmo as letras, os filmes, enfim. Então tem gente, por exemplo, que vive no mundo da imaginação, né? E assim, isso aí, gente, já leva para uma neura mesmo, né? A gente vê o caso do menino, não sei se vocês lembram aí, o rapaz era novo, agora eu não me lembro se ele era menor de idade, acredito que sim. E ele jogando um videogame lá, super agressivo, né, com a menina e tal. E um dia ele marcou para ela ir para casa dele. E eu vou ver se eu consigo essa reportagem, eu vou deixar aqui na descrição também. Não faz muito tempo isso não. Ele chama a menina para ir para casa dele e ele tinha espadas, se eu não me engano, lá na casa, se eu não me engano, eram espadas que ele tinha lá na casa dele. E ele dá vários golpes de espada até matá-la. Então, ou seja, ele foi consumindo tanto aquilo, né, que aquilo fez com que a personalidade dele fosse aquilo, né, e ele, claro, gente, deve ser um psicopata, um narcisista, sei lá o quê, mas quando a gente tem traços também, a gente corre o risco também, se a gente ficar consumindo muito alguma coisa, né, tem gente que eu já recebi mensagem de pessoas falando assim, Lu, mas eu só consigo me aliviar no sexo e tal, é assim, a minha terapia é isso. Eu falei, gente, mas a vida não é isso, né? Então, a vida é feita de vários prazeres, várias coisas, né? Até que ponto você está colocando isso em primeiro lugar? O que você está consumindo, assistindo? Isso vai sim determinar exatamente o que você é, né? E a forma que você age. Então é importante você observar para ver se isso aí não está prejudicando você ou o seu próximo, ok? Então, gente, para fechar é isso, sabe? A gente buscar formas, né? E assim, gente, cada um aí sabe do seu problema específico nessa área. Também, um dos últimos vídeos da Tariana, ela confessando, né, que ela ficou 5 anos sem ter relação sexual. Então, assim, ela sentiu que era o momento dela parar, para ela entender, para ela voltar para dentro dela, para ela mudar aquele padrão, né, de comportamento, de se sentir atraída por pessoas abusadoras, né? Afinal, ela é filha de mãe narcisista. E aí ela passou esse período, ela se esforçou, gente. Vocês acham que é fácil? Vocês acham que foi super fácil para Tari? Não foi não, mas ela queria o bem dela, é o amor próprio que fez ela voltar para dentro de si
e depois de se sentir curada, estabelecer um novo padrão na vida dela. E é assim que a gente deve fazer. É um grande exemplo para nós. Gente, um grande beijo, um beijo no coração de cada um. Fica aí comigo que eu vou trazer sempre temas bem legais pra gente aprender juntos aqui, tá bom? Se vocês tiverem algum tema que vocês querem sugerir, vocês deixam nos comentários. E se você não se inscreveu, me dê essa força aí no meu canal. Preciso muito dessa força aqui no canal para crescer. E então, dê um joinha, dê um like, deixe um comentário e se inscreva no canal, tá bom? Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Você não gozar, eu quero que você goze muito, entendeu? Eu só quero que você cuide de você em primeiro lugar. Eu quero gozar minha vida com você. Eu quero que você goze muito, entendeu? Eu só quero que você cuide de você em primeiro lugar.